Será que, primeiro, eu falei dificuldade, né? Vamos começar pensando assim? Desafio é mesmo que dificuldade? Porque às vezes o desafio pode ser uma coisa boa. E sim, quando a gente fala de dificuldade, a gente tende a pensar que é algo ruim. Desafio é dificuldade? Quais os desafios enfrentados pelos jovens adultos? Porque dependendo da forma que a gente vê, a gente pode fazer com que ele seja um desafio ou uma dificuldade. Já falou tudo, né? mas podem, porque eu acho realmente que... é isso, né? O desafio, necessariamente, a dificuldade, necessariamente, não é um desafio e vice-versa, né? Sim. O desafio, ele é algo que pode fazer o indivíduo crescer. E depende da maneira como a pessoa encara aquele problema. Sim. Então, como ela se posiciona. A forma que ela vê. Ela pode se posicionar e ver uma situação como uma dificuldade ou como um problema e que impeça aquela pessoa de caminhar, e ela pode olhar para aquela situação e ver aquilo como um desafio, algo desafiador que vai fazer com que ela se lance e rompa para tentar vencer aquilo. Então, isso depende da maneira realmente como a pessoa vai processar isso. E essa maneira como o indivíduo se relaciona na sociedade, nas relações interpessoais, isso depende muito da formação, né? Da infância, entendi, da criação, a estrutura psíquica mesmo, né? Daquele indivíduo. E também, né? Essa relação também que ela tem com Deus. Sim. Porque, de repente, o desafio vai exigir dela também que ela tenha fé e não só olhar no natural. Sim, né? Assim, a pessoa precisa ter esse relacionamento também, como você falou na questão da sociedade, né? Do emocional, mas também precisa ter esse desafio que vem, vai ser uma oportunidade dela exercitar a fé. Sim. E tem pessoas que, quando vem essas adversidades, ele encara como dificuldade porque ele não tem essa questão de dizer que é uma oportunidade agora de eu oportunizar a Deus de agir por mim, de eu exercitar a fé. Então, como você falou mesmo, vai depender de como ela tem essa perspectiva diante desse desafio. Sim. Aqui, gente, tem muita gente querendo fazer pergunta. Tem um WhatsApp aqui, 319-8402-9756, 319-8402-9756. Manda por escrito, mas o povo quer perguntar. Vamos aproveitar? Fala, minha gente! Bom dia, meu nome é Cecília e eu tenho uma pergunta. Como lidar com a pressão da idade estar chegando e o casamento não? Isso aí, jovem adulto. Isso aí é coisa... Isso é igual mato, essa pergunta no jovem adulto. A idade está chegando e o casamento ainda não. E aí, como lidar com essa pressão? Eu penso que a primeira coisa, precisa ter um propósito na vida, um projeto de vida e caminhar para cima dele. Porque, além dessa pressão que existe, né, tanto interna e externamente, se ela não tiver um propósito, um projeto, isso aí certamente vai sucumbir e ela vai ficar vivendo em função disso. E vai sofrer a pressão, né? Ela tem que entender que o casamento não é fim em si mesmo. O problema hoje, as pessoas veem um casamento como um fim em si mesmo. Se eu vou casar... Elas nasceram para casar. Não, você nasceu para cumprir um propósito de Deus e o casamento pode vir a acontecer ou não na sua vida, mas o propósito vai além do casamento. Sim. É esse o detalhe. Então, o propósito maior, eu acho que é importante, e o casamento não é o fim em si mesmo. Quando a pessoa diz assim, eu vou casar, você vai paralisar, não, o casamento é só uma outra vida. O que você não resolveu aqui, vai levar tudo para o casamento também. Então, eu penso que você deveria estar preparado para o propósito maior, isso não vai te excluir da pressão, né? Mas vai fazer que você administre bem essa pressão. Realmente não pode viver em torno disso, né? Com certeza. Somente em torno disso. E as pessoas, elas criam muitas expectativas. E o gerar essa expectativa e lidar com frustração que é o grande X da questão, né? Porque as pessoas têm dificuldade de lidar com frustrações. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.